quero falar um pouquinho hoje, vivendo no centro da vontade de Deus. Quantos desejam isso? Quantos desejam estar no centro da vontade de Deus? Só meia dúzia. Quantos desejam estar no centro da vontade de Deus? Diga amém. Aí sim, melhorou. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero usar o texto que está em Ezequiel, capítulo de número 47, o versículo de número 1, até o versículo de número 5. Diz assim, capítulo 47, profeta Ezequiel, versículo 1 até o versículo de número 5. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. Pelo caminho que dá para o oriente, eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós levamos todo o pensamento cativo até a cruz e depositamos diante de Ti. Eu quero te pedir agora, Pai, sela esse lugar com o Teu sangue. Toda retaliação do inimigo, todo dardo inflamado que ele possa querer usar, seja anulado pelo poder do nome de Cristo. Neste momento, Senhor, tudo aquilo que prende a mente, toda atadura, em oração eu removo agora. Todo bloqueio mental, eu removo em oração e deposito na cruz do Calvário. E eu declaro agora uma mente livre para a compreensão da Tua palavra. Espírito Santo, toma cada um em Tuas mãos e fala conosco, de acordo com a Sua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Amados, como é precioso esse tempo, como é precioso poder viver o que Deus tem para nós. Coisas inefáveis, coisas grandes, coisas maravilhosas, o Senhor tem preparado para a sua igreja. Nós buscamos, estamos numa caminhada, numa jornada, em busca da vontade de Deus. Todo dia a buscamos. A Bíblia fala que quando Jesus ensinou a orar, e na oração modelo do Pai Nosso, ele diz que a vontade de Deus teria que ser estabelecida na terra, assim como é nos céus. Essa é a oração que tem que mover o coração de um homem e de uma mulher. Deus, que a Tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. Mas como descobrir a vontade de Deus para viver a sua plenitude? Como eu posso entrar na presença do Senhor
para descobrir essa plenitude. As coisas elas têm que ser bem claras, bem definidas. Tem que ser tão nítida a minha visão como ela está agora, olhando para você e podendo discernir o teu rosto. A Bíblia diz que um dia Jesus estava caminhando no caminho de Emaús e os discípulos estavam todos cabisbaixo, orando e reclamando, murmurando, lamentando o ocorrido, dizendo: e agora? Acabou. Foi tantas promessas que ele fez, foi um tempo tão bom, mas ele morreu. A Bíblia diz que Jesus se apresentou e ele o teve como um peregrino, um forasteiro, e foram ali dialogando com eles, e Jesus disse assim: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? E ele, sem perceber que era Jesus, disse assim: por acaso você é forasteiro, você é peregrino, que não sabe das últimas coisas? O Cristo que fez tantos milagres, multiplicações, levantou mortos, restaurou as vistas dos cegos, e ele disse que estaria conosco, ele morreu, tiraram a sua vida, e ele já não está mais entre nós. E Jesus, decorrendo, disse: mas não é o terceiro dia que ele ressuscitaria? E a Bíblia diz que no decorrer daquela conversa, o entendimento daqueles homens foram abertos. Deixa eu te falar e te explicar algo muito importante, que a palavra de Deus, ela pode ser uma simples literatura ao homem, se ele a lê como um simples livro. Mas, se esse homem ou esta mulher, ao ler as Escrituras, tiverem seu entendimento aberto, ele há de compreender o que Deus estabeleceu e o que ele está estabelecendo, e ele viverá, preste atenção, ele viverá na íntegra aquilo que está no coração de Deus. Por que temos que ter um discernimento e o nosso entendimento ele tem que ser aberto? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas não podem ser compreendidas de formas naturais. O espiritual, ele não é lógico. O espiritual, ele não está dentro da lógica humana. Ele foge de toda a estrutura humana, porque a estrutura humana está muito abaixo daquilo que é espiritual. Por isso que Paulo, entendendo esse mistério, ele dizia que as coisas do Espírito são loucuras para o homem. Mas Paulo, sendo um homem espiritual, ele disse: mas para nós, igreja, isto é o poder de Deus. A Bíblia diz ainda que no caminho de Emaús, Jesus ele veio para restaurar tudo que se havia perdido. Deixa eu te dizer, o que se perdeu na história? O que se perdeu? Jesus veio restaurar os bens materiais. Jesus ele veio restaurar
somente as coisas materiais. Esse não é o propósito central. A Bíblia diz que Jesus ele veio resgatar o que se havia perdido. E a única coisa que o homem perdeu no jardim foi a comunhão com Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O pecado gerou a separação entre Deus e o homem. Então foi necessário que Cristo viesse para restaurar todas as coisas. A Bíblia é muito clara quando diz que ele veio restaurar todas as coisas. Agora, quando o homem foi criado e colocado e estabelecido no jardim do Éden, ele vivia os dois planos naturalmente. Ele convivia com os animais, com a natureza e com a sua esposa. Mas no mesmo dia, na viração, ele tinha uma intimidade com Deus. Era comum, preste atenção, era comum o natural e o espiritual. Era comum o ambiente físico como o ambiente espiritual. Porque quando Deus criou, Ele fez os dois juntos. E Ele preparou o homem para viver os dois juntos. Quem fez a separação foi o pecado. O que Cristo ele veio restaurar? O reino de Deus. O que ele veio apregoar? O reino de Deus. O que ele trouxe aos homens que estavam perdidos? O reino de Deus. Então o homem que tinha perdido a comunhão, agora foi enxertado na videira. Ele foi enxertado em Cristo. A Bíblia diz que quando ele abriu-lhe o entendimento, recebeu novamente a comunhão com Deus. Sabe por que estamos aqui? Porque nós fomos enxertados novamente na videira. Nós estamos num ambiente espiritual, em uma dimensão terrena. Consegue discernir? Consegue dividir esse ambiente? Adão estava no ambiente natural, com a presença do sobrenatural, que era algo normal para um homem que foi projetado para viver aquilo. Quando Deus te projetou, Ele te projetou para estar nesse mundo, vivendo o sobrenatural dele, o espiritual dele. O problema, e eu vou falar nos três tópicos, eu estou na introdução da mensagem, eu quero que você entenda isso, é que fomos projetados através de ensinamentos que o espiritual só se manifesta no culto. Então nós nos transformamos em pessoas que só procuram o espiritual quando chega a hora do culto. Porque quando não estamos em culto, então nós estamos vivendo no natural da sociedade. E se eu estou no natural da sociedade, eu tenho que saber fazer diferença das coisas. Então quando eu estou no natural, eu só falo do natural. Mas quando eu venho para o espiritual, eu falo do espiritual. E eu quero dividir uma coisa que não dá. Porque se eu tentar dividir, aquilo que eu mais alimento é aquilo que eu vou me tornar. Se o meu tempo maior é dentro do ambiente natural, eu serei um homem carnal.
porque eu serei dominado 24 horas durante 5 dias ou 6 dias pelo natural, porque o meu espiritual só se dará no domingo à noite. É um dia e nem completo, 2 horas de culto. Então eu tenho que voltar a entender e ter o entendimento aberto que Cristo veio restaurar todas as coisas na minha vida. A comunhão que eu perdi por causa do pecado que entrou no mundo, Jesus pagou o preço e restaurou a minha vida espiritual como lá no princípio, para que eu pudesse vivenciar o meu dia a dia nessa terra com a presença dele na minha vida. Você já viu pessoas que dizem assim, ó, nós estamos agora aqui, essa igreja não fala de Bíblia, não fala mais de Jesus, não fala de Cristo, nós estamos vivendo esse plano. Agora na igreja, e aí meu irmão, você leu a Bíblia? Não, essa semana não deu, mas você viu o time de futebol que jogou? Você viu, meu time ganhou de 2-0, o meu perdeu não sei do que. Ah não, mas eu acho que... Quer dizer, o assunto natural pode entrar no espiritual, mas o espiritual não pode entrar no natural. Não tem como viver isso. São dimensões que nós não podemos fazer separação, mas nós temos que saber vivê-la, como no princípio Deus criou todas as coisas. Então eu estou em busca do centro da vontade de Deus, e eu só posso vivê-la intensamente quando eu entender que eu fui projetado por Ele, para Ele, e tenho que viver isso cada dia mais intenso. Eu li esse texto porque esse texto ele fala de etapas da vida. É um texto que me permite fazer uma ilustração sobre parâmetros, medidas que devemos alcançar em Deus. A Bíblia diz que Ezequiel ele estava tendo uma visão e ele percebeu que águas estavam fluindo por debaixo da porta, e ele viu que um homem saiu, e ele saiu com um cordel de medir. E aquele homem mediu 1000 côvados e disse: venha. E ele caminhou 1000 côvados. Eu quero te dizer, preste atenção, que o varão colocou o início, aqui é o ponto de início, eu vou medir 1000 côvados nessa direção, mar adentro, rio adentro, seja qual for a sua melhor interpretação, tinha uma direção. Ele não mediu 1000 côvados para qualquer lado, ele mediu entrando para as águas. Ele estava dando um direcionamento, ele estava mostrando o caminho que o profeta teria que entrar. E ele disse: vou medir 1000 côvados. Então ele mediu. Quando ele terminou de medir, ele olhou para o homem que ele deixou na margem e disse: entra. Venha nesta direção. E aquele homem então começou a caminhar na direção dos 1000 côvados. Quando ele chegou na marca de 1000 côvados, a Bíblia diz que as águas estavam nos seus artelhos. Aquele varão olhou para ele e disse: desse ponto eu vou marcar mais 1000 côvados. A Bíblia diz que ele foi e marcou mais 1000 côvados. E disse para ele assim: venha. E aquele homem caminhou mais 1000 côvados. Preste atenção.
E a Bíblia diz que ele falou assim, que as águas já estavam nos joelhos. Cada 1000 côvados que aquele homem entrava, ele percebia que aquelas águas ia tomando conta do teu corpo. Estão comigo? Amém? Quando ele percebeu que as águas que ele entrou estavam nos pés, passou para os artelhos, quando ele entrou um pouco mais, as águas estavam nos joelhos. Aquele homem disse, fica aqui, eu vou medir mais 1000 côvados. E quando ele mediu mais 1000 côvados, ele olhou novamente para o profeta e disse, venha. E o profeta percebeu que à medida que ele dava o passo, aquelas águas iam cobrindo o teu corpo. E quando ele chegou na estaca de mais 1000 côvados, as águas estavam pelos lombos. A dimensão que ele estava já envolvia um pouco mais do seu corpo. Vou explicar isso. O homem ainda olhou para ele, o varão, e disse assim, olha, fica aqui, eu quero medir mais 1000 ainda. Foi lá e mediu mais 1000 côvados. E disse para ele, venha. E ele foi e percebeu que as águas foram passando da cintura, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E como qualquer pessoa que já entrou em um rio ou já entrou em um mar, preste atenção, eu tenho a plena convicção, porque cada vez que nós vamos nos aprofundando no mar, nós vamos levantando o pé, já viu? O corpo vai ficando leve, não fica dentro da água? Porque você quer que a água não chegue até aqui. Por mais fundo que você tenta ir, você chega até levantar os pés. E aquele homem não era diferente, porque ele estava mergulhando, ele estava entrando e sendo submerso todo o seu corpo. E de repente ele parou na estaca, e a Bíblia diz que agora já estão nos seus ombros. E ele olhou e ele viu que era um rio, que já não podia mais caminhar. Que agora, preste atenção, agora teria que ser a nado, sem sentir o chão, sem sentir o solo, sem saber o que está embaixo, mas totalmente entregue às águas. O varão pegou ele pela mão e voltou com ele na margem. E o colocou na margem. Quem já foi aqui na beira de um rio grande? Levante as mãos. Olha quantas pessoas. Vou ampliar a minha visão. Quem já esteve na beira de uma praia? Levante as mãos. Você já olhou para a imensidão das águas? Já olhou para a imensidão das águas? Quando você está do lado de fora, a tua visão é uma. Preste atenção. Quando você está com as águas nesta altura, a tua visão é outra. Ela muda tudo. Uma coisa é a visão quando você está do lado de fora, outra coisa é a visão quando você está dentro. O que Deus estava dizendo para esse homem? A tua vida, ela pode estar em qualquer nível que você decidir estacionar. E quando você estacionar em determinado nível, a tua visão será essa. Vamos pensar um pouco. Eu estou falando de abrir entendimento. A Bíblia diz que o varão mediu e disse assim para ele, olha, vem, entra na água. Mede, caminha comigo 1000 côvados. As águas estavam pelos artelhos. É o primeiro nível no rio da vida. Esse primeiro nível, ele significa o início de tudo.
o início de uma caminhada, o ciclo que se inicia da vida cristã. Você começa a abrir o teu entendimento. São os primeiros passos da fé. O teu entendimento, ele é aberto. Você tem conhecimento que Jesus Cristo é o único caminho. Não há outro caminho. Você passa a ter conhecimento que é uma única fé. Não existe outra fé. Então você passa a saber que Cristo veio, padeceu, morreu numa cruz com um único objetivo. Qual o objetivo? Salvar a minha vida. Eu não sei quanto isso vale para você, mas eu estou te dizendo que Deus abriu mão do seu único filho, que Deus permitiu que o seu único filho descesse na terra, em forma de homem, vivesse, e o caminho mais doloroso ele trilhasse, morresse pendurado numa cruz, por um motivo, um só motivo. Põe a mão no seu coração. Responde para você mesmo. O motivo sou eu. Você é o motivo de todo o sacrifício da cruz. Você é o motivo de ele ter descido nessa terra. Você é o motivo dele ter subido numa cruz. Por amor a você. Somente você. Você é o personagem central da salvação. Deus estava dizendo: eu vou salvar o que havia perdido, eu vou morrer por ele. Esse é o primeiro ponto da fé. O que isso significa para você? O mais alto preço que homem não poderia pagar, que o sangue de bode não poderia pagar, que a fortuna do homem mais milionário, bilionário, nessa terra, não poderia comprar. Todo o petróleo que está no Oriente não pode pagar o preço de uma alma. Toda a riqueza de um ouro, a riqueza de uma prata, não pode pagar o preço de um resgate. Quando algum sequestrador sequestra uma pessoa, eles ligam para a família dizendo, e conhecendo a história daquela família: eu devolvo o ente querido se vocês depositarem na minha conta 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, pague o preço e eu devolvo. Se aquela pessoa, ela tem um dinheiro e sabe que o seu ente querido vai morrer, então ele paga o preço e ele pode dizer assim: olha, eu resgatei você, você está de volta na casa, você está de volta na família, você está de volta no plano central, porque o dinheiro que eu tinha, a riqueza que eu tinha, foi suficiente para pagar o preço do resgate. Mas eu quero dizer uma coisa, novamente eu quero falar a você que todo o petróleo do Oriente, todo o tesouro, toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o valor que o homem corre atrás hoje desesperadamente, não pode pagar, não pôde pagar e nunca vai poder pagar. Pedro, conhecendo isso, ele profetizou dizendo: não foi com prata, não foi com ouro que vós fostes comprado, porque nem a prata, nem o ouro, nem as coisas corruptíveis dessa terra poderia pagar o preço do resgate da sua vida, mas Deus amou você de tal maneira que ele entregou o único bem mais valioso, chamado Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio na terra, pagou o preço com a morte na cruz, e na cruz do Calvário ele profetizou dizendo: o preço foi pago, a obra está consumada.
Quando João viu, ele disse: e ele comprou para si todo tipo de povos, línguas, nações e tribos. Levante as tuas mãos. Eu quero te falar uma coisa: o primeiro nível de entendimento, o primeiro nível de viver uma vida no sobrenatural ou de fé, é ter a plena convicção que não há vida fora de Cristo, não tem projeto fora de Cristo. Ele é a pessoa mais bendita, ele é o parâmetro central, o objetivo central da fé do homem. Como encarar? Se esse nível perdeu valor para você, eu quero te dizer que você já não valoriza mais o sacrifício da cruz. Se hoje você pensa em abandonar a fé por qualquer tipo de luta que você possa estar atravessando, ou por qualquer problema que você venha atravessar, eu quero te dizer que esse nível tão importante já não tem o valor para você. Você precisa sair da margem e voltar a entrar nas águas e começar uma caminhada, porque valores, princípios, não pode negociar e nem perder. Você começou uma caminhada com Deus, você iniciou uma jornada com Deus. Quero salientar, segundo a palavra, que o mesmo que iniciou uma obra é o mesmo que nesta noite está medindo mais 1000 côvados, está dizendo pelo o Espírito Santo através de um vaso de barro, chamando pelo teu nome: Wesley, sai do primeiro nível, venha para o segundo. Chamando pelo teu nome, saiam do primeiro nível, venham para o segundo. Não pare no primeiro e se sinta satisfeito. O rio é mais profundo e eu quero você mais além. O segundo nível, a Bíblia diz que as águas já estavam pelos joelhos. A dimensão do conhecimento, ela agora está se aprofundando, ela está se ampliando. Mas não só o conhecimento, mas o nível de entrega. É um nível de entrega. O nível de entrega, ele tem que ser diário. Cada passo que eu dou em direção ao que ele demarcou na minha vida, eu estou ampliando o meu nível de entrega. Eu estou ampliando o meu nível de confiança. Quantos aqui não sabem nadar? Levante a mão. Sem medo, sem medo. Por que que tu não entra nas águas? Falando de coisa natural, esquece o que eu estou dizendo espiritual por um instante. Por que que você não entra no rio? Porque tu tem medo de se afogar. Quantos sabem nadar? Por que que você só procura lugares que as águas são tranquilas para nadar? Porque tu tem medo da correnteza. Porque a correnteza pode te levar para algum lugar e você não ter o controle de voltar. Por isso que muitas pessoas preferem nunca nadar em rios, porque os rios são águas correntes. O mundo espiritual é a mesma coisa. O medo atrapalha muitas pessoas de viverem o sobrenatural. O medo atrapalha muitas pessoas de viverem o projeto e os planos de Deus. Eu não vou entrar porque eu não sei fazer. Eu não vou entrar porque eu não sei se isso eu consigo superar.
Outros começam a dizer e avaliar se é seguro ou não. Eu não me sinto seguro, eu me sinto confiável, então eu não vou mais além, eu vou ficar aqui observando, quero ver aonde esse negócio vai dar. Eu quero te dizer, não é assim que funciona. Na vida espiritual não funciona desse jeito. Você tem que entregar e confiar e caminhar de acordo com as ordenanças e as demarcações que o próprio Deus tem feito para a tua vida. É por isso que ele fala de promessas relacionadas a você, que são demarcações que você precisa alcançar. Cada ponto demarcado por este varão é os mesmos pontos que Deus demarca cada promessa que ele te faz. Você só viverá essas promessas se você caminhar em direção a elas. Mas caminhar em direção a elas é abrir mão da margem do rio e entrar para dentro dele. As águas nos joelhos, já estava mais imerso. Quando você começa a ter as primeiras experiências, começa a ter as primeiras revelações, você começa a sentir algo totalmente diferente de tudo que você já sentiu. Você começa a ter o teu interior preenchido. Você começa a ter a tua vida preenchida por Deus. É muito natural e comum você não sentir mais falta daquelas coisas que antes você era movido por elas. É por isso que o processo de libertação, ele se dá na vida de um homem e de uma mulher, quando eles mergulham em direção às profundezas do rio. Porque ele já começa a ter uma experiência diferente. E aquelas coisas que são supérfluas, aquelas coisas que não são necessárias, já não podem mais fazer parte da sua vida. Porque agora toda deficiência humana está sendo suprida pelas águas da vida. É a caminhada. É o nível de revelação que está sendo ampliado. É o nível de relacionamento que está se estreitando. É agora você poder ouvir a voz de um Deus que se preocupa contigo e que te trouxe à existência para um projeto de vida. E ele começa a tirar da vida do homem tudo aquilo que não pertence a ele, todo o projeto de destruição que o diabo colocou na vida do homem. Toda sorte de vícios, toda sorte de impureza. Porque o teu nível de entendimento, ele se amplia. E a Bíblia diz em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o meu conhecimento aberto, o meu nível mais profundo, eu vou entendendo que eu não preciso de amuletos. Eu não preciso de nenhuma outra coisa a não ser a presença de Deus na minha vida. Eu estou mergulhando e indo mais a fundo. Eu descobri a essência da vida. Eu descobri que a presença dele é real. Outrora eu conhecia só através da religião. Agora eu conheço porque ele visita o meu ser. Ele entra no meu quarto, ele anda comigo na rua, ele participa do meu trabalho,
eu estou no ambiente que Ele tem acesso, eu estou vivendo a restauração de todas as coisas. Eu sou movido pela voz. Eu não sou movido pelo mundo. Eu estou no mundo, mas não sou regido pelo mundo. Eu estou no mundo sendo regido pela voz do Eterno. O meu nível está se aprofundando, mas assim, ainda Ele mede mais 1000 côvados. Ele diz assim: olha, venha, venha. Quando entra, a água está pelos lombos, no meio, na divisa. É onde as minhas decisões se tornam mais sérias. É onde eu sou impulsionado. Eu sou impulsionado por Deus a sair do meu ambiente, da minha zona de conforto e ir além. É aonde a verdade está estabelecida. Cinge os meus lombos. Você sabe por que os lombos? Porque o povo de Israel acreditava que toda a força do homem estava nas suas pernas e na junta do seu quadril. Por isso que José, quando estava no Egito e o seu pai estava a morrer, e ele disse: eu não quero ser enterrado no Egito, mas eu quero ser enterrado junto dos meus pais. E o filho fez a promessa: o Senhor será enterrado. Ele disse: me dá a tua mão direita, coloca debaixo da minha coxa, porque eu sei que pode acontecer o que for, você como homem nunca voltará atrás. É por isso que quando o servo Eliezer sai em busca da Rebeca para Isaac, o seu Senhor diz: faça uma coisa, me dá a tua mão, coloca debaixo da coxa direita, porque eu sei que você só vai parar quando você cumprir com o papel para o qual eu te designei. É neste momento que Deus olhe para mim, não tire a atenção daqui, segurem. É impossível um homem chegar nesse nível e ainda cochear em 2 pensamentos. É impossível um homem chegar nesse nível e não saber que toda a verdade que chegou ao seu conhecimento é o suficiente para o conduzir aos céus. Nesse nível de maturidade, é um nível de excelência, de homem formado, de mulher formada, aonde a meninice e a criancice não tem mais espaço. Qual é o teu nível de fé? Esse negócio, qualquer coisa, querer abandonar tudo, largar tudo, fugir de tudo. Não vou mais para a igreja, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de fé. Eu fico comparando, peraí, até quando? Eu e você teremos atitudes de criança, espiritualmente falando, e não vai haver um amadurecimento, a ponto de dizer que nem Paulo disse: ainda que ele me mate. Jó também disse isso. Paulo disse que ele poderia todas as coisas naquele que o fortalece. Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Nu eu vim, nu eu tornarei. Deus deu, Deus tirou,
mas em todavia glorificado seja o nome do meu Criador. Níveis de fé, níveis de entrega, níveis de comunhão. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. Precisamos saber o que estamos fazendo. Deixa eu correr. Eu estou em busca do centro da vontade dEle. O varão disse assim: olha, mede mais 1000. Mede mais 1000 e venha. A Bíblia diz que quando ele mediu e ele chegou no ponto determinado, ele viu que não dava mais para andar. Tinha que passar a nado. Deixa eu te falar desse ponto um pouquinho. É o ponto que nós estamos mergulhados. Mas ainda assim, sentimos o chão debaixo dos pés. Ainda assim, a razão fala. Eu não estou dizendo que você tem que ser irracional, mas eu estou te dizendo que quando você anda pela tua razão, é mais fácil você não viver o milagre do que você viver o milagre. Por isso que quando Deus levou ele até os ombros, Deus mostrou o que havia pela frente. Deus mostrou para ele o que veria pela frente. E disse: você tem uma escolha. Se você volta para as margens e permaneça lá, ou se você entra e vai a nado aos lugares mais profundos. Aonde a nossa razão ainda tem força, é o maior empecilho do milagre acontecer. Porque é mais fácil você pender para o racional do que para o espiritual. E hoje, mais do que nunca, porque nós estamos vivendo um desequilíbrio total do Evangelho. E isso não está escrito não. É coisa que eu estou recebendo de Deus. Por que o desequilíbrio, pastor? Porque a maioria, hoje, já estão dentro da igreja, mas são crentes naturais. E uma boa parte que já não estão mais dentro das igrejas. Os desigrejados são a maior pedra do espiritual. Porque um dia já estiveram aqui dentro. Pegaram tudo que há de errado e que acontece, porque aonde há homens há falhas. E pegaram isso como suporte para distorcer o que é espiritual. E dizer que o espiritual é coisa de criança e de menino. E eu me pergunto, o que tem conduzido a minha e a tua vida nesses últimos dias? Você só dá um passo quando você tem segurança. Você só dá um passo quando alguma coisa te é segura. E quando eu estou falando de segura, eu não estou falando em Deus. Eu estou falando em teu coração. Eu quero dizer, se isso é normal, você terá muita dificuldade de viver o milagre de Deus na sua vida. Porque quando nós chegamos nas águas profundas, nós estamos dizendo:
eu quero viver uma intensidade de milagres que o primeiro nível não pode me dar, que o segundo nível não pode me dar, que o terceiro nível não pode me dar, e que o quarto nível é o lugar da decisão. Nado ou volto? Nado ou volto? Eu nado e confio intensamente, ou eu volto para a segurança humana que eu tenho? Eis o ponto da decisão. Qual o nível que você está e o que tu quer viver? Eu não prego o que eu não vivo. Já disse isso aqui outras vezes. Ontem eu tive uma reunião com o louvor e eu falei uma coisa na sala da minha casa. Se tem uma mulher de fé, para mim é a minha esposa, porque as outras eu só escuto. E não desprezo ninguém, nem a minha pastora. Mas se tem uma mulher que faz a diferença na minha vida, é minha esposa. Vou te dizer por quê. Porque um dia eu cheguei para ela e disse assim: larga tudo e vamos embora. Ela disse: é o que Deus quer? É. Eu falei assim: já fui na cidade e escolhi a casa. É igual a nossa? Eu falei: não, é inferior. Mas dá para morar? Dá. Você sabe o que ela fez? Nunca questionou. É Deus? Eu disse: é. Bota as coisas no caminhão, vamos embora. Desembarcou numa cidade que ela não sabia. Foi morar numa casa que ela nunca tinha visto. Você sabe por quê? Porque ela confiou numa palavra que Deus liberou no nosso coração. Você está disposto a largar o que é seguro para viver o que você não sabe? É muito bom falar das histórias do sobrenatural. É muito bom falar de sobrenatural. Mas melhor ainda é você viver o sobrenatural. Quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar. Que lugar, Deus? Aonde eu vou morar? Aonde eu vou dormir? Eu ainda vou te mostrar. Agora não é tempo. Agora você só é portador da palavra. O que eu vou fazer só vou revelar quando você sair para o sobrenatural. Quando você começar a caminhar os côvados que eu determinei. Quando você começar a chegar perto da demarcação que eu fiz. Está a tua fé? Não, eu estou aguardando a promessa. Como que você está aguardando a promessa? Sentado na tua cadeira de conforto? Na tua zona de conforto? Essa é a promessa que você está aguardando? Eu quero te dizer, aguarde a promessa, mas se você não caminhar em direção a ela, você não vai ver a promessa. Abraão largou tudo. Eu acredito que os seus amigos disseram: você vai para onde? Não sei. Mas quem falou com você? Deus. O que ele vai fazer? Uma terra que eu não conheço. Você é louco, vai largar toda a segurança que você tem. Mas eu estou indo rumo ao sobrenatural que ele falou para mim. E eu encerro aqui que as horas já se foram. É muito lindo falar das histórias cristãs. É muito lindo falar da Bíblia. E ela conduz a minha e a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se as coisas estivessem registradas na Bíblia, se Josué não fosse um personagem registrado na Bíblia, e você não conhecesse a história do rodeio nas muralhas de Jericó, por um segundo, por favor, junto com o meu raciocínio, apaga essa história da sua mente. Faz de conta que você nunca ouviu. Agora imagina Deus chamando pelo teu nome
e dizendo: eu vou te dar a terra prometida que eu prometi a você. Eu só preciso que você faça uma coisa. Fala a Deus: rodeie a cidade, dê 7 voltas durante 6 dias. E no último dia você vai dar 7 voltas completas. O que você pensaria disso? O que você pensaria disso? Deus conhece a verdade do teu coração. Não precisa me responder. O que você pensaria disso? Você chamaria a tua equipe de amigos de fé e diria: Deus disse isso para mim, e nós vamos rodear uma cidade, nós vamos fazer isso, os muros vão cair. Ei, não estou te falando de algo espiritual, estou falando de algo material. Eu estou te falando de um muro que, segundo os estudiosos, ele era largo, que comportava 2 carros em cima. Eu não estou falando de algo que você pode usar, como muitos hoje usam, dizer assim: no reino espiritual já aconteceu. Eu estou te dizendo de algo que vai ter que rodear e vai ter que cair agora. A existência do milagre nesse tempo, a existência agora. Qual seria o teu comportamento? Ah, pastor, isso é muito profundo para mim. Então tu não vai viver o milagre. Ah, pastor, não sei se eu faria não. O que os outros vão pensar de mim? Vão me chamar de louco, vão me chamar de doido, vão dizer que eu estou, que a Bíblia me confundiu, que a Bíblia me deixou doido. É isso que estão dizendo aí fora. É isso que estão dizendo. Por isso que hoje há mais crentes naturais do que espirituais, porque tem medo. Você sabe qual é a outra arma do diabo? Quer que eu te falo? Sabe qual é a outra arma que o diabo usou? A comédia gospel, a zombaria gospel. Porque antigamente os irmãos davam vazão ao Espírito, e hoje já não dão mais, por causa das sátiras, e tem medo do que os outros vão pensar, do que vão falar e das piadas que vão soltar, do irmão que cai no chão, do irmão que pula na igreja, do irmão que profetiza na igreja, do irmão que ele sai do jeito dele, mas ele sai fazendo o que Deus mandou ele fazer. Aí sabe o que aconteceu com os vasos? Quando eu falo vasos, eu falo com aqueles que eram usados nos dons. Começaram a uma ética ministerial, ficaram engessados, dentro de uma teologia engessada. Não profetizam mais, não tem visão. E ainda quando vai entregar alguma coisa, quer usar de uma ética. Irmão, eu tive uma visão, sabe, uma visão assim, coisa. Entrega o que Deus te mandou, Deus falou. Pare de se prostrar diante do natural, porque o que o diabo quer é engessar uma igreja, porque uma igreja engessada, ela não passa do teto da cidade, ela não consegue avançar. Então eu tenho que crer no sobrenatural. Você sabe o que é sobrenatural? É caminhar rumo à promessa que Ele me fez. É colocar a bagagem espiritual, a cruz. Ei, a cruz aqui, ó. Ninguém mais quer carregar a cruz. Ninguém quer carregar a cruz. Mas é colocar a cruz aqui, ó. É a bagagem espiritual. E dizer: Deus, aonde o Senhor me enviar, eu irei. O que o Senhor falar, eu falarei. E o que eu tiver que fazer, eu farei. Fala, envia a mim, usa-me. Eu estou apto a isso. Se coloque de pé.
Eu quero te fazer uma pergunta para você refletir nesta noite. Quantos querem viver o milagre de Deus? Posso falar uma coisa para vocês? Tá frio. Mas se o frio nos impede de cultuar, então nós precisamos melhorar muitos. A luta é grande, mas se temos medo, então temos que voltar. Deus disse: manda os medrosos voltarem. Eu estou liderando uma igreja guerreira. Você faz parte dela. Deus te chamou e te elegeu aqui. Uma igreja que quer viver o sobrenatural da fé. Uma igreja que acredita na fé. Uma igreja que dá o passo quando Deus manda ela dar o passo. Você faz parte dessa igreja. Eu quero te perguntar, que nível você se encontra? Mas eu quero te convidar. O Espírito Santo nesta noite está dizendo: venha mais 1000. Venha mais 1000. Venha mais 1000. Quer viver os milagres? Quer viver teu ministério? Quer viver a essência da tua fé? Eu quero que você saia do chão e nade ao encontro daquilo que eu disse ao teu coração. Abra a mão da tua razão, abra a mão do teu natural e viva aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Levante as suas mãos aos céus comigo. Pai, em nome de Jesus, somos a tua igreja, a tua noiva, os filhos que o Senhor comprou na cruz do Calvário, eleitos, escolhidos, gerado na eternidade para viver um propósito eterno, alistado no exército celestial que milita contra as hostes do mal, sendo guiado e direcionado pelo general que nunca perdeu uma batalha, que avança em campos de guerra e nunca recua. Eu quero te pedir, abra o nosso entendimento, abra o nosso nível de compreensão, abra o nível de compreensão e de entendimento da tua igreja, dos teus filhos. Eu chamo-os a subirem, a escalarem a montanha, a ir mais fundo, a caminhar pela fé, não por aquilo que se vê, não por aquilo que se apalpa, e muito menos pelo que o pé sente, mas caminhar por uma palavra sobrenatural, de um Deus sobrenatural, de um Deus de milagres, de um Deus que excede o entendimento humano, de um Deus que pode e que faz o possível ser gerado na dimensão humana e confunde a natureza, a medicina e os homens. Um Deus que tem autoridade onde castras de demônio não suportam o peso da tua glória e parte em retirada. Mas de um Deus que nos sustenta com a sua destra, que nos conduz à sua destra, que direciona e rompe com as estruturas humanas, naturais, da mente humana, da vida humana e de toda a força humana.
Eu quero chamar os teus filhos à essência do milagre. Eu quero chamar os teus filhos à essência do milagre. A essência daquilo que os olhos não viram ainda. A essência daquilo que o coração não projetou ainda. A essência daquilo que se move no teu reino, segundo o teu reino, segundo a tua vontade. Através do nome poderoso de Jesus, eu quero te pedir e nos envolve no oceano da vida, nos envolve no teu rio nesta noite, e que as correntezas que vêm do teu trono nos conduza nesta noite ao ponto demarcado da nova estação, do novo tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós não abrimos mão, eu não abro mão dessa cidade, eu não abro mão desse bairro, como igreja eu não abro mão das promessas que o Senhor nos fez, e caminhamos ao próximo ponto demarcado pela fé. Então libera nesta noite a essência da tua glória, a essência da tua unção, do azeite, da unção renovadora, do óleo fresco. Renova as forças da tua igreja, renova as forças do teu filho, renova a mente da tua igreja, renova os pés, as armaduras, renova o vigor da tua igreja. E faça aquilo que o Senhor deseja fazer em minha vida, na vida dos meus irmãos e na vida desta igreja. Você pode aplaudir ao Senhor?